Olá, educador! Você conhece o seu aluno surdo? Neste vídeo, eu vou te mostrar os 11 tipos de surdo que existem. Afinal, será que existem 11 tipos diferentes? E você estava aí pensando que todos os surdos eram iguais? Bom, assim, com esse conteúdo, você poderá conhecer melhor o seu aluno surdo. Então, neste vídeo, você irá entender que existem várias identidades surdas, até porque não é porque ele é surdo que todos são iguais. Bem, eu sou a Vanessa, do Blá 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 Libras, e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou tradutora e intérprete de Libras e tenho 15 anos de experiência com o trabalho na área da surdez. E esse é mais um vídeo do Blá, trazendo informação sobre a Libras e sobre a comunidade surda para você. Na nossa conversa, eu, posteriormente, depois o professor Alex, vamos pontuar algumas questões que são o início básico para que você, educador, saiba realmente se conhece o seu aluno surdo e se conhece ele como os seus demais alunos ouvintes aí da sua escola, aí da sua sala de aula. Bem, hoje, para começar o nosso assunto, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Foi uma experiência muito interessante que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Aconteceu comigo há uns 5 anos atrás, quando eu ainda interpretava em sala de aula. Foi uma época maravilhosa em que eu aprendi muito do que eu quero compartilhar hoje com você. Hoje eu interpreto somente em eventos e também faço traduções de materiais audiovisuais. Mas toda aquela minha experiência trago para agora para você conseguir ter essa nova visão. Então, continuando a minha história, naquele dia eu cheguei na sala de aula do 7º ano, como eu fazia todos os demais dias. Arrumei a minha carteira na frente da carteira do aluno e ele também arrumou os seus materiais. Os alunos foram entrando aos poucos, ainda agitados, mas também foram se sentando. Aos poucos a sala foi ficando em silêncio. Você, educador, sabe que essa cena não é muito comum. Afinal, uma sala de 7º ano em silêncio é difícil da gente ver. Bem, então o professor de geografia chegou e começou a conversar com os alunos, cumprimentando a todos. E eu já comecei a interpretar todas as falas do professor. Mas em certo momento, o professor de geografia, assustado, olhou para mim e disse: "Ei, intérprete Vanessa, hoje, antes de começar a aula, o aluno surdo me deu oi falando." E eu disse: "Sim, ele é oralizado." "Como assim oralizado?" o professor me perguntou. Esse professor já está na escola há anos, mas mesmo assim, naquele ano havia sido o primeiro ano em que ele trabalhava com um aluno surdo. E também é importante citar que ele, o professor de geografia, já é formado há muito tempo. Então, na época da sua faculdade, ele não estudou sobre a educação de surdos, a cultura surda e nem teve a disciplina de Libras, que hoje é obrigatória nos cursos de licenciatura. Mas voltando a falar da conversa que tive com o professor,
Então fiz uma breve explicação, pois não queria atrapalhar a aula, até porque essa é uma explicação bem longa. Tanto que hoje, anos depois, pensei em fazer esse vídeo. Mas naquele momento da minha explicação, eu lembro que todos os alunos também pararam e prestaram atenção na minha fala. Foi muito interessante, porque eu usei a Libras e a língua portuguesa simultaneamente, para os ouvintes e para o meu aluno surdo também entenderem. E assim, todos ficaram admirados com uma pessoa que sinaliza e oraliza ao mesmo tempo. Mas principalmente o aluno surdo ficou ainda mais feliz, pois seu professor e seus colegas estavam interessados nele. Bom, mas voltando à reflexão. Veja que já entramos naquela ideia clássica e de senso comum de que todo surdo é mudo. E é por isso que a comunidade surda não usa o termo mudo, e sim apenas surdo. Mas ainda há muitos conceitos a serem esclarecidos. E é por isso que nós do Blá estamos aqui. Até porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então, por que os surdos, por serem surdos, seriam todos iguais? Todos deveriam gostar das mesmas coisas, fazer as mesmas coisas? Não, não é assim. E hoje vamos entender um pouco mais sobre esse tema tão rico, as identidades surdas. Então, mesmo dentro da comunidade surda, mas falando especificamente do contexto de sala de aula, eu fico imaginando quando acontece o contrário. Porque de fato acontece quando o professor, ou ainda vamos ampliar essa visão, quando alguém da escola diz apenas um oi em Libras para o aluno. Gente, isso é um espanto, e é mesmo. É aquela sensação de, ué, eu estou sendo visto. Como assim? Ele me deu oi. Isso os surdos relatam para nós, intérpretes de Libras. Lembra que quando eu falei que o aluno surdo se sentiu visto, pois os colegas e o professor se interessaram por ele? É exatamente assim. Vamos combinar que em qualquer língua, um cumprimento, nem que seja balançando a cabeça, é o básico. Quem dirá um oi, dado na sua língua. Já pararam para pensar nisso? E essas questões de um simples oi abrem portas para o que chamamos de identidades surdas, que é o tema principal do nosso vídeo de hoje. E você conhece quais são essas identidades? Hoje vamos convidar o nosso professor Alex para que ele ensine nesse momento quais são os tipos de identidade surda que existem. E já adiantamos para você que não são poucas. Você já viu no título deste vídeo. São 11 tipos. E acredito que você vai se surpreender com todas elas. Mas lembre-se, estamos falando aqui de 11 tipos de surdo conhecido popularmente, pois existe uma pesquisa feita pela doutora Gladys Perlin, que identifica 7 tipos, e das quais ela também nomeia, sendo que essas nomenclaturas são um pouco distintas. Porém, todas elas fazem parte deste grupo que estamos explicando hoje. Em linhas gerais, ao se fazer referência a identidades surdas, também faz-se referência aos modos de pessoas surdas compreenderem a surdez
e a si próprias nesse contexto. Conceitos que impactam sua postura e comportamento. A identidade surda é heterogênea, havendo desde os surdos que se posicionam politicamente em favor dos direitos dos surdos e que vivem e valorizam a cultura surda, até os que se comportam de modo a tentar se apropriar da cultura ouvinte e vivenciá-la no seu modo de participar do meio. A grafia da palavra surdo também pode sugerir esta diferença. Usualmente, a literatura emprega o termo surdo com letra minúscula para se referir a toda a coletividade composta por pessoas com a especificidade biológica que tem características da surdez, ou seja, surdos identificados através de um laudo. Surdos que têm um laudo médico de deficiência auditiva. Já o termo, ou seja, a palavra surdo com a letra inicial maiúscula, é para denotar os sujeitos que, além da especificidade da surdez, se reconhecem como pertencentes à comunidade surda, se apropriam da cultura surda e militam pelos direitos da coletividade surda. Mas para nós, educadores, é muito importante saber que a construção de todas essas identidades da pessoa surda são influenciadas por fatores diferentes, como o contexto familiar, o contato com as comunidades surdas, a sua participação na comunidade escolar, o convívio com outros surdos ou somente com ouvintes, a aceitação dele como sujeito na escola, na sua casa, na sociedade em geral e em diversos outros locais que ele frequenta. Bom, então chega de enrolação e vamos à fala do nosso professor Alex. Lembrando, o nosso professor Alex, além de ser surdo, é formado em letras libras, participa do nosso projeto Dublar e também é um educador da área de Libras. Nas nossas redes sociais, nós temos um vídeo em que ele conta sua história com detalhes de como ele aprendeu a língua e de como ele interage com os sujeitos que não sabem a Libras. Então, se você ficou curioso ou curiosa, no final desse vídeo, vai lá procurar esse vídeo onde o professor Alex conta a sua história. Bom, o professor Alex também tem experiência em vários níveis de ensino. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais dessa comunidade minoritária, mas não por isso padronizada e com apenas um perfil de sujeito. Mas, como você já viu, 11 tipos de surdo. Vamos lá para o vídeo da explicação do professor Alex? Olá, tudo bem? Então, hoje o meu intuito aqui é mostrar para você quais são os tipos de identidade surda e quais são as suas características. Então, eu irei pontuar cada uma delas.
irei explicar certinho para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Então, a primeira identidade que a gente tem popularmente é conhecida como surdo. É aquele sujeito que se identifica como surdo. Eu sou surdo. Ele tem orgulho de falar eu sou surdo. Então, quando as pessoas chegam até ele para falar, oralizando, então a pessoa já indica o ouvido falando eu sou surdo. Então, a pessoa já compreende que ele usa a língua de sinais, que ele se caracteriza, se identifica com a comunidade surda e com a cultura surda, porque ele é surdo e tem orgulho disso. A segunda identidade surda que nós temos é o deficiente auditivo, ou mais conhecido como DA, que é também conhecido como surdez parcial. Então, ele pode ser oralizado, ou também ele pode ser sinalizante. Ele pode escolher qual das opções de comunicação ele quer. Ele pode, inclusive, utilizar o trabalho do intérprete de Libras. Pode ser oralizado, pode utilizar o aparelho de amplificação auditiva, ou, inclusive, pode usar as duas opções, oralizar e sinalizar. Ele não é obrigado a fazer nenhuma escolha fixa. Nós temos também o surdo que ouve. E nesse caso, é o surdo que, em muitos casos, ele ouve barulhos, gritos que acabam incomodando. Mas, nesse caso, ele acaba não reclamando, pois ele se acostuma com isso. Porém, ele não ouve sons compreensíveis de fala. Então, ele ouve, porém, não de modo a compreender a fala humana, mas ele ouve a buzina de um carro, ele ouve os barulhos mais extremos e a sua aprendizagem é como os demais, de forma visual. Como, por exemplo, quando tem uma ambulância ou quando ele está dirigindo, ele sabe qual é o que ele precisa fazer, pois ele tem a pista visual como principal, mas ele também tem a sua pista auditiva. A próxima identidade são os surdos sinalizantes. Essa identidade caracteriza os surdos que usam claramente a língua de sinais como sua língua. É a língua que dá significado, conceito à sua fala, que caracteriza a eles e dá a eles o conhecimento de mundo de forma facilitada. É através dela que eles conversam com seus familiares e é de fácil compreensão, pois também os seus familiares são utilizantes da língua de sinais. Afinal, com a língua oralizada, eles não conseguem uma compreensão completa da fala. Então, a língua de sinais traz para eles uma compreensão 100% do que está sendo falado. Então, eles usam a língua de sinais 100% para lhes ajudar na compreensão. É a sua língua materna. A próxima identidade surda que nós temos são os surdos oralizados, mas é importante citar que a oralização é uma escolha de cada um dos surdos. Eles não são obrigados a optarem pela oralização. Cada surdo deve seguir o caminho que escolher. Então, se ele decidir usar aparelho ou não, oralizar ou não, usar a língua de sinais ou não, é uma escolha somente dele. O surdo sinalizante e oralizado ao mesmo tempo. É aquele sujeito que também se identifica com a língua de sinais, mas também se identifica com a comunidade ouvinte e gosta de oralizar enquanto está com este grupo. E treinou para isso, então ele fez a escolha das duas formas de comunicação. O surdo que está ainda aprendendo Libras. É um surdo que está em contato com a comunidade surda há pouco tempo.
está interagindo, está aprendendo para melhorar o seu vocabulário, está tendo contato com a língua de sinais para aprender cada vez mais, para conseguir cada vez mais ter contato, repassar os conceitos para a sua família, tem contato com o intérprete e conseguir ter uma língua de conforto. O surdo que usa aparelho auditivo é aquele surdo que gosta de ouvir a voz humana, então ele optou por usar um aparelho auditivo, por exemplo. Mas ele também não é obrigado a usar todos os dias. Muitas vezes, o surdo acaba se incomodando em algumas opções. Em alguns momentos, ele prefere tirar o aparelho. Em outros, ele gosta de usar. Então, é bom a gente falar que essa é uma opção dele e nós precisamos respeitar. Como, por exemplo, para mim não é confortável, mas nós precisamos respeitar a opção de todos. O surdo implantado, ou aquele que usa o implante coclear, foi aquele que, ou na fase adulta, ou a família fez a escolha médica de passar por um implante coclear e tentar a oralização de forma a estabelecer uma comunicação. Mas ele também pode optar pela sinalização e optar pela comunicação das duas formas. Então, ele fez o implante e irá oralizar conforme a escolha da sua família, mas ele também poderá sinalizar. O surdo que não usa absolutamente nada e foca exatamente somente na interação com a Libras. Então, isso é muito importante, pois ele prefere não utilizar nenhum tipo de tecnologia, mas também há surdos que não usam nem a língua de sinais. E aí vão ter uma dificuldade maior de comunicação, vão ter uma comunicação mais truncada, vão se comunicar só por gestos. Por isso, a língua de sinais é tão importante. E o surdo oralizado. Nesse caso, é importante a gente citar que, inclusive, surdos profundos também podem ser oralizados. Existem vários casos onde a família colocou o surdo em terapias fonoaudiológicas e ele fez por anos a terapia e conseguiu oralizar, também utilizando aparelhos auditivos. Mas no caso de surdos puros, isso também é possível, pois eles passam pelo aprendizado da leitura labial e a forma como oralizar. Mas isso é um aprendizado que é feito nas terapias de fonoterapia. Ok, você já viu toda a explicação do nosso professor Alex. Mas agora, recapitulando as identidades apresentadas de forma resumida e lembrando que essas não são as nomenclaturas, os termos teoricamente utilizados, cientificamente utilizados, nós utilizamos termos usuais entre a comunidade surda, são elas: o surdo, o deficiente auditivo, ou DA, o surdo que ouve, o surdo sinalizante, o oralizado, o sinalizante e oralizado, aquele que está aprendendo Libras, aquele que usa aparelho auditivo, o implantado ou que usa implante coclear, aquele que não usa nada e o surdo oralizado. Mas agora, ao chegar nesse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando: e por que eu, educador, preciso saber de tudo isso? Bom, precisar, você não precisa. Mas saber dessas informações, dessa diversidade, abre portas para que você adentre a comunidade surda e possa, assim, compreender melhor quem é aquele seu aluno ali e que muitas vezes está excluído dentro da sua sala de aula, sendo que você poderá fazer a diferença na vida dele. Os professores que nós trabalhamos, por sorte, são todos muito abertos e dispostos
mas algumas situações nos mostram que alguns são ainda mais interessados do que outros, como foi o caso do professor de geografia, o que nos deixa cada vez mais felizes a cada situação como essa. Parece óbvio, mas não dá para colocar pessoas surdas no mesmo grupo só pela existência da deficiência. Além da questão da surdez, que vai da surdez leve à mais severa, chegando à surdez profunda, entre as mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, temos ainda o fator identitário que as diferenciam, que foi o que você acabou de aprender. E você, educador, também é agente transformador. E quanto mais você souber da vida do seu aluno, mais diferença na vida dele você fará. Imagina ele lá na sua fase adulta lembrar da importância que você deu a ele, sabendo que hoje ou daqui a 1 ou 2 meses, o seu interesse pela língua de sinais fez diferença na vida, na autoestima e no estudo dele. Bom, gente, então por hoje é isso. Nós esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje, que ele tenha tocado você, que tenha mostrado que você também pode ser responsável pela vida e pela mudança de comportamento, pela mudança e melhora da autoestima de um surdo que está aí do seu lado. Que você tenha conseguido perceber a diferença entre as identidades e os sujeitos da comunidade surda. Mas que você tenha conseguido perceber ainda mais que pode ser a diferença para um surdo ou, quem sabe, para uma comunidade bem maior. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você identificou que já encontrou surdo com identidades que citamos no vídeo, lembra de curtir esse material produzido pela nossa equipe? E como nós sempre falamos, estamos aqui para disseminar conhecimento correto da área da surdez. Então, aproveita e compartilha o link desse vídeo com os seus colegas professores que também atendem alunos surdos. Aguardamos você no próximo vídeo e também nas nossas redes sociais. Nós temos muito conteúdo, inclusive para você aprender a se comunicar diretamente já em Libras com o seu aluno surdo. E se você se sentir motivado, deixa seu comentário aí no espaço reservado para isso. Nós vamos ficar muito felizes em ver o que você mais gostou nesse vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Você gostou do vídeo? Então não esquece de curtir e comentar o que você achou, o que você aprendeu de novo com esse conteúdo. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook e YouTube. Obrigada por assistir até aqui.